Olá, meus queridos alunos do estágio em drogaria. Lembra? Estágio supervisionado, na área de atuação 1, né? Sou o professor desse estágio, professor Clésio Abreu, né? Como já conversamos em alguns momentos. Lembra que estou aqui, ó, no nosso cenário, trouxe aqui um modelo aqui de drogaria, só para que você se sinta em casa. Lembra que estão vivendo aí momentos de pandemia e nos estágios ainda estão um pouco tão suspenso, alguns estão fazendo, mas as empresas não estão recebendo os estagiários por conta dos decretos, e até para não infringir aí legislação mesmo pertinente a isso, distanciamento. Então, olha que legal, nossa drogaria aqui, né? Hoje estamos aqui dentro dessa drogaria para que possamos aprender mais um pouco sobre esse estágio. Falamos anteriormente sobre as legislações, sobre a fiscalização, sobre a questão do responsável técnico. Espero que você tenha aprendido e pode assistir quantas vezes quiser. Mas aqui nós, o estágio da Facesa, e eu, como professor desse estágio, eu vou acompanhar você. Nós vamos fazer aulas, né, sequenciais, semanais, se for o caso, para que você possa aprender. E depois, com um momento oportuno, a gente volta lá para o campo de estágio. Então vamos lá. Agora nós vamos ver a diferença que gera muitas dúvidas com relação aos medicamentos de referência, genérico e similar. Você tem essa dúvida? Então, vamos lá. Mas antes disso, quero falar para vocês sobre esses medicamentos da drogaria. Quando você chega na drogaria, você vê que tem muitos medicamentos que não tem tarja, né? Uma tarja vermelha ou outra cor específica, como no caso da preta. Mas esses medicamentos que não são tarjados, que não precisam de retenção de receita, esses medicamentos são chamados de MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Então, eles não precisam de uma prescrição médica, mas isso não quer dizer que eles são isentos de efeitos adversos, de problemas, de interações e outros. Então, é preciso que o farmacêutico tenha um maior cuidado com esses medicamentos, mesmo que a maioria deles ficam fora do balcão, em local acessível à população, mas eles têm que ser, o paciente ele tem esse direito de ser orientado pelo farmacêutico acerca desses MIPs. Esses MIPs são muito mais, até preconizado pela OMS, a questão da automedicação responsável, tudo bem? Que são para doenças autolimitadas, doenças simples, em que a OMS, segundo a OMS, entende que dor de cabeça, um resfriado, são doenças simples, que o próprio paciente tem autonomia para se tratar. Então, mas é muito importante orientar a população com relação à automedicação. Então, vamos para essa diferença entre medicamento de referência, genérico e similar. Aqui também nós vamos aprender a intercambiabilidade, algo que é privativo do farmacêutico dentro do ambiente de drogaria, que é a questão de substituir do de referência para o genérico e do de referência para o similar intercambiável. Mas o que é essa intercambiabilidade? A gente vai ver isso tranquilamente. Mas antes disso, a gente vai para uma situação, um problema. Lembra que eu gosto sempre de citar para que você possa aprender. Então, digamos que, né, uma farmacêutica aí, na dispensação de medicamentos, ela recebe um receituário do senhorzinho lá, que vem com a seguinte prescrição, né, uma receita médica e tal. Profenide de 100 miligramas, Claritin, né, de 100 miligramas, e Ambroxol, xarope adulto. Vamos ver como é que é esse processo relacionado a isso? Mas antes disso, galerinha, eu quero falar um negócio para vocês. Existe legislações pertinentes a isso, ó. Resoluções do Conselho Federal de Farmácia 357, de 20 de abril de 2001, resoluções da diretoria colegiada da Anvisa 44, que rege toda o que o profissional farmacêutico faz dentro das farmácias, e isso é muito importante, além da lei, né? Leis que são importantes, como a 5991 de 73, tem a de 2014, que é a 13021,
que rege essa questão de atendimento e principalmente diz que drogarias, farmácias são estabelecimentos de saúde. Tem também resoluções 5.996 de fevereiro de 2014, que é importante a gente citar, que aí normatiza todo esse processo. Então vamos para esse caso real, né, desse atendimento aí relacionados a esses medicamentos. Então, o que nós, como farmacêutico, lá dentro da drogaria, temos que fazer? E eu vou te mostrar que dá para fazer umas ações importantes com relação aos conhecimentos desses fármacos, referência, genérico e similar. Dá para fazer com que a população, que às vezes recebe uma prescrição de um medicamento de referência que às vezes é mais caro, a gente possa substituir por um mais barato. Mas tem os critérios para isso, tudo bem? Então vamos, segue aí para você entender quando você já se formar, e quando você estiver lá na farmácia estagiando e você vê esse tipo de troca, você entenda o porquê daquilo. E só pode ser feito pelo farmacêutico. Então vamos pegar esses casos aí, ó. Você pode perceber aí, né, que são medicamentos aí que tem medicamento de referência. Esse Rzinho que fica em cima são marca registrada. Então a gente já sabe que o Profenid aí de 100mg é um medicamento de referência, assim como o Claritin. Tudo bem? Mas olha, primeiramente a gente tem que ver as questões legais da receita. Primeira coisa que o farmacêutico tem que fazer. Se a receita está legível, com ausência de rasuras e emendas, se a identificação está certinha do usuário, se a identificação do medicamento também está correta, concentração, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, modo de usar, posologia, estão de acordo, bem como a duração do tratamento. Não deixe de lembrar disso. A data da emissão da receita, a assinatura certinha, a identificação do prescritor, com o número de registro do conselho profissional dele, tudo bem? Importante. Após isso, vamos ver a questão. Agora eu quero fazer uma observação aqui. É muito importante. Você vai, durante o seu estágio, você vai poder orientar a população nesse sentido. Gente, tempo de tratamento versus validade da receita. Às vezes, você vai receber lá na drogaria, ou farmacêutico, ou qualquer um que esteja lá, uma receita com um tempo de tratamento de 6 meses. Por conta do estado em que nós estamos vivendo, de pandemia ou qualquer outro estado, geralmente se aumenta o tempo de tratamento para o paciente não ficar indo direto no médico, de mês em mês ou de 3 em 3. Então, um tratamento de 6 meses, isso quer dizer que ele vai pegar uma quantidade de medicamento para 6 meses. Mas a receita só vale um mês. As receitas. Com exceção dos antibióticos, que vale 10 dias. Então, tratamento pode ser até por 1 ano. Mas a receita que o paciente vem com ela só vale por 1 mês. Tudo bem? Só para que você não esqueça. Não é contínua, a receita vale só por 1 mês. Então, após a avaliação da prescrição, verifica-se aqui, ó, os 2 primeiros medicamentos, Profenid e Claritin, eles são medicamentos de referência, que o pessoal chama ético. Ó. É errado você falar, todos os medicamentos são éticos. Não quero você no estágio falando, uma classe de medicamento ético. Não, todos são éticos. Você vai chamar medicamento de referência. Né? Muitas vezes as pessoas também chamam medicamento de nome comercial. O Claritin é um nome comercial, assim como o Profenid. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos entender a diferença. O Ambroxol, a gente sabe que é o nome do princípio ativo. Então, vamos lá. Assim que possível, o farmacêutico pode atuar de acordo com a legislação e fazer a substituição dos medicamentos prescritos pelos medicamentos genéricos, né, correspondentes, é claro, àqueles. O medicamento genérico, eles são mais baratos, 35% mais barato, tudo bem? Mas é importante, você só pode trocar se o médico não expressar nenhuma observação dizendo assim, não é para trocar. E se o paciente também quiser, se o paciente não quiser que troque, não pode trocar. E se o médico escrever na receita que não pode, você não pode trocar, tudo bem? Mas a gente sabe que o genérico é mais barato.
Entendeu? Considerando que não houve nenhuma restrição expressa tanto pelo profissional que prescreveu e também não teve desejo do paciente em não trocar, o Proflenid e o Claritin podem ser substituídos ou intercambiáveis. Olha que legal. Intercambiáveis. Eu vou te explicar isso ao longo dessas nossas videoaulas, tá bom? E essa intercambiabilidade é importante porque eles podem ser trocados por medicamentos genéricos correspondentes. No caso do Profenid, é o cetoprofeno, né? E no caso do Claritin aqui, ó, é a loratadina, tudo bem? Então, Profenid é o nome comercial, que nesse caso aqui é o de referência, e também o Claritin é o nome comercial e também o de referência. Então, eu posso trocar por um genérico, que é no caso o cetoprofeno, no caso do Profenid, e a loratadina, no caso do Claritin. Tudo bem? Olha, presta atenção, nas mesmas concentrações, formas farmacêuticas prescritas pelo médico. Tudo bem? Então, como na terceira opção o médico prescreveu o nome genérico, que é o Ambroxol, mais barato que o medicamento de marca, pode se dispensar de acordo com a prescrição. Lembrando que, quando na receita constar o nome genérico, pode ser dispensado o medicamento de referência ou outro genérico correspondente. Tudo bem? Então já fique esperto. Vem o nome genérico, você pode substituir por um similar? Não. A gente vai já ver o que é o similar? Não. Só pode ser por um genérico correspondente ou o de referência. Tudo bem? Espero que você tenha entendido isso. Ainda é possível reforçar ao paciente que somente será permitida a dispensação do medicamento de referência ou genérico correspondente, ou os dois ou medicamentos similares intercambiáveis. Como assim, professor? Ó, você tem que explicar para o paciente essa troca. Você trocou, por exemplo, a referência por um similar intercambiável? Explicar. Vou explicar o que é um similar intercambiável, mas entenda. Se você trocou de referência por um genérico, né, correspondente, ou de referência por um similar intercambiável, você tem que explicar isso para o paciente, tudo bem? Você vai ter que registrar isso, essa sua troca, e reforçar com o paciente que foi feito esse tipo de procedimento. E aí, você tem que entender que existe uma lista atualizada desses medicamentos, principalmente os similares intercambiáveis, tudo bem? Ó, reforça ao paciente, como eu já falei, que a consulta foi feita numa lista de medicamentos, no caso da troca do referência pelo similar intercambiável. Você diz, olha, eu troquei o referência, que era mais caro, por um similar mais barato, mas esse similar, ele é intercambiável, que eu pesquisei isso numa lista divulgada pela Anvisa. Se o paciente ficar insistindo, eu quero mais barato, eu quero trocar, você vai dizer, olha, senhora, reforçar ao paciente, bonitinho, você vai, olha, ó, foi consultado uma lista atualizada da Anvisa, que os medicamentos similares intercambiáveis não estão lá, não tá, então não tem como, né, trocar esses, principalmente o de referência, por um similar, que é muito mais barato. Não há nenhuma apresentação que possa substituir os medicamentos prescritos, viu? Com essa informação e de acordo, aí você vai, de acordo com o paciente, você faz a dispensação dos medicamentos, orientando o paciente de forma correta a administração, tudo aquilo da atenção farmacêutica, tudo bem? Então, é muito importante isso. Então, vamos entender agora, mas antes disso, reforçando, tem que se olhar todos os dados da receita. É muito importante olhar os dados da receita com relação às normas legais. Gente, receita é normas legais, tem que ter todos aqueles pontos citados, né? Identificações, tanto do paciente como do prescritor, as orientações relacionadas ao medicamento, tá bom? Não pode dar mole com relação a isso. É lei, beleza? E aí a pergunta é, qual a diferença entre medicamento genérico, similar, referência ou referência, genérico, similar? Qual a diferença? Você consegue
mensurar essa diferença? Então, se não, vamos ver para que você possa chegar lá no estágio tranquilamente, sabendo de tudo. E olha, nesse estágio observacional não impede que você dê orientação ao paciente. É até importante isso. Ajudar? Como? Orientando, mas com sabedoria. E a sabedoria adquire-se estudando. Mas aproveita essa nossa videoaula que eu tiro essas dúvidas tranquilamente. Lembrando, tem outros vídeos, tem no YouTube, vários vídeos ensinando isso também, tá bom? Então, medicamento de referência. O que significa isso? O que é o medicamento de referência? Então, vamos para esse medicamento de referência. Olha, é um produto inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, segurança, qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, no caso aqui da Anvisa. A gente sabe que a maioria dos medicamentos que vem de fora, a Anvisa tem que validar isso. E muitas das vezes fazendo testes também relacionados a esse medicamento. Mas olha, o que é o referência? Sempre vai ser o medicamento, o primeiro medicamento, tudo bem? Então, para que o medicamento chegue às mãos do consumidor, pelo menos, 10 anos, galerinha, de estudos. Não tem como. Primeira coisa que tem que entender que é o inovador, é o primeiro, de referência é o primeiro medicamento. Mas para esse medicamento chegar nas mãos do consumidor, pelo menos 10 anos de pesquisa. E olha, em média aí uns 900 milhões são gastos. Por isso a indústria farmacêutica é considerada o setor mais que investe em inovação. E ainda mais, ele tem que ter uma patente. Mas falando um pouquinho desses testes. Primeiramente, a gente tem, para desenvolvimento de um medicamento, a gente tem os testes que são em laboratório. Mas primeiro tem o teste que às vezes é na parte de bioinformática, para descobrir aquela molécula. Mas depois nós vamos para os testes pré-clínicos, que é testado em animal, para ver o uso, né, o racional desse medicamento em uma única dose. Então, se testa a dose para ver até onde o ratinho suporta a quantidade daquela dose para depois partir para testar em humanos. Mas essa é a fase pré-clínica, né, que é animal. Então, isso demora um tempo, vai de 2 anos aí, até de 1 a 2 anos. Então, fazendo teste. A gente sabe que, às vezes, se é um medicamento inovador, é uma molécula inédita. Às vezes o fármaco é inédito. O cara começa com 200 moléculas e termina com uma que tem algum fim para o tratamento, né? Então, olha o que acontece. Aí depois vem as fases, né, relacionadas aí. Vamos ver aqui, aumentar um pouquinho aqui, só para você ver. Aí vem a fase 1. Essa fase 1 é para testar o quanto que o paciente tolera aquela dose. E também para ver a segurança desse medicamento, né, relacionados àquele grupo de pacientes, que nós chamamos de farmacocinética, que é absorção, distribuição, metabolismo, excreção. Então, todo esse processo é estudado na fase 1. É um grupo pequeno, de 10 a 30 pacientes. Depois a gente passa para a fase 2. Aí já é com pacientes, lembrando que na fase 1 são voluntários sadios, é só para testar a farmacocinética, tudo bem? Na fase 2 é pacientes doentes, mas não tem nenhum comparador, é só um tipo de paciente. E aí, geralmente, é de 50 a 300 pacientes, tudo bem? E aí, a fase que dá de eficácia é a fase multicêntrica, que é a fase 3, que aí são de 1.000 a 300 mil, e um número muito grande. Aí sim, esse meu medicamento vai ser testado, se ele for inovador, não tiver nenhum medicamento da mesma linha ali de tratamento, esse medicamento vai ser testado com placebo, né? Vai se separar em 2 grupos, que nós chamamos de ensaio clínico randomizado, randomiza aquelas pessoas, e aí você dá o tratamento para o tratamento experimental, que é o seu, para uma quantidade de pessoas, e o placebo para outro grupo, e aí você vai acompanhar, lógico. É duplo cego, nem o pesquisador sabe e nem a população sabe qual medicamento que está tomando, tudo bem? E aí sim, com determinado tempo, demora 3, 4 anos às vezes, ou demora menos, depende da quantidade de financiamento que existe, e aí eu tenho aí
as respostas que eu quero, que é se o meu medicamento ele tem essa eficácia para determinada patologia. Se for comparado com outro medicamento, nós temos aí testando aí se ele for igual ou melhor. Pelo menos nessa fase, 50% de resultados que eu tiver já é aprovado. Então, essa fase é a fase de aprovação. Depois tem a fase de farmacovigilância, que é para ver os efeitos adversos que vão aparecendo ao longo do tempo. Tudo bem? Então, esse é o medicamento. Olha o tempo que o medicamento, primeiro, o referência gasta, e olha a quantidade de bilhões, de milhões que gasta, né? E ainda tem que, depois de 10 anos fazendo esses testes, o cara ainda tem que solicitar uma patente. E aí demora muito tempo, às vezes. Desde 1997, o Brasil entrou nesse acordo de propriedade intelectual, ou seja, da lei da patente, né? Então, isso é importante ressaltar, porque o Brasil não pode quebrar patente, salvo algumas observações que eu vou falar para vocês. Mas, olha, a patente garante a duração de, no mínimo, 20 anos de direitos para o seu detentor, ou seja, a pessoa, a indústria, que fez aquele medicamento, que descobriu, gastou aquele tempo, aquele dinheiro, ele vai ter agora 20 anos para ser detentor dessa patente, para só ele produzir, vender, explorar tudo sobre aquele medicamento. Então, ninguém pode nem chegar perto de fazer um medicamento igual, similar, genérico, porque isso assegura, segundo a lei que todos os países assinaram, que é o acordo das patentes, então isso é muito importante. Sendo que o Brasil assinou esse acordo sem nem ter tecnologia, nem mexer com medicamento, com tecnologia de nada ele tinha. Ainda hoje não tem. Mas, aí, claro, se ele assinou, não poderia quebrar a patente de nenhum país que faz um medicamento. Então, esses 20 anos desse produto, seja processos, tecnologias, é só aquela indústria que vai vender. Mas existe uma flexibilidade prevista no acordo, né? Esse acordo TRIPS, que é chamado, permite que países que não têm tecnologia, países que não utilizam produto patenteado, mesmo que o detentor não autorize, países podem quebrar essa patente. Aconteceu aqui com os antirretrovirais, que nós não tínhamos condições de comprar esses medicamentos, e acabou que o Brasil usou dessa flexibilidade e quebrou a patente para que a gente pudesse obter aqui o tratamento dos nossos pacientes com as doenças, principalmente a AIDS. Medicamento de referência, você entendeu? Medicamento inovador, o primeiro, aquele que gastou-se muito tempo. A partir de agora, a partir do de referência, que determinado tempo, 20 anos, por exemplo, a patente caiu, a patente acabou daquele medicamento, agora qualquer um país pode copiar. Essa é a palavra mesmo, copiar. Ou seja, não vai gastar dinheiro com aquela, com que o primeiro fabricante fez, gastou para descobrir com teste e tudo. Não precisa mais. Agora é só copiar. É o que acontece agora com os medicamentos genéricos. Mas o medicamento genérico é um medicamento similar a um produto de referência ou inovador. E também ou aquele que pretende ser intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária. Isso é bem importante lembrar, que não pode ser feito antes, tudo bem? Então, depois da renúncia patentária ou de outros direitos de exclusividades comprovada, então a gente pode aí produzir o genérico, é uma cópia, Vamos lá, todos podem copiar, parece até estranho falar isso, mas essa cópia, ela é muito importante, porque para ser um medicamento genérico, ele tem que comprovar a eficácia, segurança, qualidade, e tem que ser designado o seu nome pela denominação comum brasileira ou a denominação comum internacional, o nome do princípio ativo. No Brasil, tem uma RDC, assim como a lei, eu vou falar dela, que é a 16 de 2007, que é a RDC, que aprova e regulamenta o regulamento técnico para medicamento genérico. Traz as seguintes determinações. Nos serviços privados de saúde ou a prescrição ficará a critérios do profissional responsável, podendo ser realizado sob a denominação comum. É o nome da fórmula, o nome do princípio ativo.
Então é bem importante a gente lembrar isso. Bem, esses medicamentos, eles precisam, na grande maioria, de uma prescrição médica. O medicamento genérico apresenta o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica do medicamento de marca ou de referência, também chamado de medicamento, né, de referência, de marca não, de referência. Mas muita gente chama medicamento de marca, mas não pode chamar medicamento ético. Mas você pode chamar medicamento de marca, mas é o medicamento de referência. Além disso, tem a mesma via de administração e a mesma posologia, indicação terapêutica e apresentando aí a eficácia e a segurança equivalentes do medicamento de referência ou de marca, podendo com esse ser intercambiável, né? Quando a lei dos medicamentos genéricos entrou em vigor no país, a saúde pública passou por uma grande transformação. Olha que interessante, a gente só comprava os medicamentos de referência, era muito caro para as importações, entre outros, tudo bem? Mas quando o medicamento genérico entrou em vigor, isso deu um boom no nosso Brasil com relação à economia em medicamentos, né? Passou por uma grande transformação. A partir da lei, né, foi possível disponibilizar medicamento de melhor qualidade, com menor preço, lembra que geralmente é 35% mais barato, a toda a população. Ao mesmo tempo, reduziu os preços dos medicamentos de referência, porque já tinha o genérico. Além disso, a normativa também contribuiu para o aumento do acesso à população de medicamentos de qualidade, seguro, eficaz. E olha, lembrando que cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a Anvisa, qualidade, segurança, eficácia dos medicamentos genéricos. Não é qualquer um que pode fazer um medicamento genérico. Os medicamentos genéricos trazem em sua embalagem a informação padronizada, galerinha. É bem importante a gente entender. Eles trazem uma informação bem importante que tem todo um critério de padronização. Então, lembrando, os medicamentos genéricos são igual aos medicamentos similar aos medicamentos de referência, mas o medicamento genérico tem aí as suas comprovações, como já foi citado, a bioequivalência, biodisponibilidade, equivalência farmacêutica. Eu vou mostrar os conceitos de cada um deles para que você entenda. Então, genérico é um medicamento similar, como já foi dito, mas ele tem aí todos a sua legislação com relação até o modelo da caixa, os dizeres e tudo mais, tudo bem? Então, é só para que você entenda. Isso inclui o nome do medicamento, a substância ativa, concentração, fabricante, lote, como você está vendo aí, né? Validade, além da tarja amarela, que é característica, com a inscrição G de medicamento genérico. Essa inscrição aparece na caixa e na cartela ou envelope em que o medicamento é vendido. Essas normas estão descritas aí, na legislação, tanto na RDC 16 de 2007, como também na 71 de 2009, RDC número 71 de 2009, tudo bem? Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por normatizar tudo isso. O qual estabeleceu regras para a rotulagem de medicamento, como você pode ver aí. Não é só chegar e fazer o medicamento genérico, não, tem todo um critério. Então, o G de genérico é marca característica dos medicamentos genéricos, tudo bem? Então, vimos aí essa diferença entre referência e genérico. A diferença nada mais é do que o de referência pode ter um nome de marca, ou ele pode um nome comercial. O genérico não, só pode ser o nome do princípio ativo, da forma, tá bom? E o medicamento similar, professor? Que é mais barato, o pessoal fala que às vezes não presta. Não, gente, medicamento similar também tem as suas ações. Medicamento similar é aquele que contém os mesmos princípios ativos do de referência, como também do genérico, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica dos medicamentos de referência registrados no órgão federal responsável que é a vigilância sanitária, né? Podendo diferir, qual a diferença com relação aos medicamentos similar? Por que as pessoas falam tanto, tem tanto estigma esses medicamentos, dizem que medicamento que não funciona? Não, galerinha. Você, como
estagiário, você tem que falar, esse medicamento ele tem eficácia, ele é comprovado eficácia, eu vou te mostrar isso. Pode ser que ele tenha umas diferenças que a gente vai aprender aqui também. O medicamento similar é o medicamento que tem o mesmo princípio ativo, tudo bem? Apresenta as mesmas concentrações, via de administração, posologia, indicação terapêutica, diagnóstico ou preventivo, seja ele qual for, do que um medicamento de referência. E quem normatiza, quem regulamenta isso é a Anvisa. Essa é a diferença. Tamanho, forma do produto, prazo de validade. Estou falando para você a diferença entre o referência e o similar, que é, tá bom? Que é forma, pode ser maior, o comprimido ou menor, do produto, né? O prazo de validade, a embalagem, rotulagem, recipiente, veículos, devendo sempre ser identificado pelo nome comercial ou marca. Mas o similar, gente, ele tem o mesmo, ó, referência, genérico e similares têm o mesmo princípio ativo. Eles também têm que ter, né, todos aqueles critérios iguais. Só que a diferença, você viu, o genérico e o referência não tem diferença nenhuma. Veículo, tamanho, forma. Agora, o similar, ele tem essa diferença. Questão de forma farmacêutica, via de administração, posologia, indicações terapêuticas é igual. Mas a questão de tamanho e tal, do veículo. O que é o veículo? É, às vezes, a farinha que é envolta ali do princípio ativo. Tá bom? Mas o que é um medicamento similar intercambiável? O similar, até 2003, eles não precisariam passar pelos testes de bioequivalência, bioefetividade, né, relativa, que eram os mesmos testes que tinham o referência e também o genérico. Então, eles só tinham essa dificuldade. Então, eu não poderia garantir para você que o medicamento genérico, que faz efeito em 30 minutos, eu não poderia garantir que o similar também o fizesse, mesmo sendo da mesma forma, mesma via, tal. Porque não passa por esses testes, assim como de referência o similar. Agora, a partir de 2013, que aí normatizado novamente em 2014, todos os medicamentos agora são intercambiáveis. A intercambiabilidade, Lei 5.991 de 73, classifica os medicamentos de acordo com a tipologia em referência, similar, genérico, tudo bem? Segundo a Anvisa, os medicamentos genéricos similares podem ser considerados cópias do medicamento de referência. A partir da RDC 133, de 29 de maio de 2003, como eu falei, mas por que não vinha sendo colocado em prática? Porque a Anvisa, desde 2003, que foi lançada essa RDC 133 de 29 de maio de 2003, ela deu um prazo de 10 anos, que aí se encerraria lá mais ou menos em 2014. Então, os testes de bioequivalência, de equivalência farmacêutica, de biodisponibilidade relativa, passará a ser exigido também para a categoria dos medicamentos similares, além dos genéricos, que já eram obrigatório apresentar esse tipo de teste e submissão, né, no momento da submissão lá na Anvisa, né, desde 1999 com a lei, que a gente vai ver na íntegra. Recentemente foram instituídas essas classes, né? Foram incluídas essas classes de similares, mas é recentemente que a gente fala desde 2014. Medicamentos similares no Brasil intercambiável, tem uma lista na Anvisa. Se você quer consultar, vai lá na Anvisa e consulta a lista da Anvisa, que tem uma lista de medicamentos. Eu, quando eu estava como fiscal da vigilância sanitária, eu estava avaliando essa questão de intercambiabilidade. Você vai lá na lista da Anvisa, você vê todos os medicamentos. Uma coisa eu quero deixar bem claro, galerinha, presta atenção, cola aqui comigo, vem cá, tem algumas pessoas que falam aí nas farmácias, olha, tem um medicamento similar que ele é tão bom que ele ficou de referência. Nunca, gente, um medicamento nem genérico, nem similar vai se transformar em referência. O conceito de referência é o quê? Medicamento inovador. Então quer dizer que um medicamento similar vai se tornar inovador? Não existe. Então, medicamento de referência é medicamento de referência. Similar é similar. Ele não vai ser de referência. O que ele vai ser? Intercambiável. Eu posso trocar o de referência, eu como farmacêutico,
pelo similar intercambiável, contanto que esteja na lista lá da Anvisa. A gente sabe que alguns medicamentos de similar se tornam tão conhecido por conta de propaganda, né? A gente sabe disso, que ele fica mais famoso do que o de referência, mas ele não se tornou de referência. A gente pega aí, por exemplo, tem o Cefalívio, muito bom, mas tem o Enxaque. O Enxaque ficou tão bom que, né, praticamente, aí todo mundo, ele virou referência. Não existe esse tipo de classificação. Bom, e com relação à bioequivalência, a equivalência farmacêutica, né? O que é isso? São medicamentos que contêm os mesmos fármacos, o mesmo fármaco, isto é, mesmo sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa, a mesma quantidade, forma farmacêutica, podendo ou não conter recipientes idênticos, deve cumprir com as mesmas especificações atualizadas da farmacopeia brasileira, ou na ausência dessa, a farmacopeia internacional. Depois que se faz esses testes, os medicamentos estão considerados intercambiáveis, porque participam de todos os testes. Só que a diferença de referência, que vai ser sempre o inovador, é que ele tem marca registrada, às vezes vem com Rzinho e tal, um nome específico. O genérico vem pelo nome da denominação comum internacional ou brasileira, né? O nome da forma, um Gzão bem grandão. O similar, você pode colocar o nome que a empresa quiser. Entendeu? O importante é que tenha todos os dados certinho, pode colocar lá. Você já viu aí, vamos dar um exemplo aí, sem nenhum conflito de interesse, por exemplo, você pega um medicamento da Teuto ou da União Química, vai ter sempre um nome sugestivo, né? Teuto não sei o que, tal, beleza? Então, a gente vem para esse processo de intercambiabilidade. Então, é assim que a gente começa a perceber quanto existe estudos por trás disso, né? A OMS preconiza sempre esse processo de intercambiabilidade por conta de baratear mesmo os custos, para não ficar só um medicamento, por exemplo. Quando o farmacêutico faz essa troca do medicamento de referência ou de marca por um intercambiável, se ele é genérico ou similar, a gente chama de intercambiabilidade, tudo bem? Para você nunca mais esquecer. Assim, a intercambiabilidade indica a possibilidade de substituição. E, lembrando, é exclusivo do profissional farmacêutico, tá bom? Então, mas olha, você tem que prestar atenção se o prescritor autorizar. Se ele não escrever nada, se o médico não quiser que seja que você faça esse processo de intercambiabilidade, ele vai escrever, não é para trocar pelo genérico. A população também, o paciente também pode escolher se quer ou não. Essa prática é assegurada por testes de equivalência terapêutica, né? Então a gente sabe que é igual. Então, em comparação in vitro, por meio dos estudos de equivalência farmacêutica, in vivo. Então, a equivalência farmacêutica ela é feita tanto em vivo como in vitro para testar isso. Então, a bioequivalência ela é apresentada aí, ela é apresentada aí à Anvisa. Você faz os testes no laboratório específico, que tem vários no Brasil, e aí você apresenta a Anvisa dizendo, eu fiz, meu medicamento similar tem esses testes, bem? O produto farmacêutico intercambiável é definido pela Lei 9.787 de 1999, que é a lei do genérico, né? Que diz que medicamentos são equivalentes terapêuticos a um medicamento de referência ou marca, comprovando essencialmente a eficácia, galerinha. Tem que ter eficácia, segurança, isso é muito importante, bem? O farmacêutico é o único profissional habilitado a realizar a substituição, tudo bem? Então, lembra do caso que nós vimos lá? Daquela receita que tinha Profenid, né? E aí o que a gente chegou no consenso? Que o farmacêutico poderia fazer aquilo lá. E, como já foi dito, é o único habilitado a realizar esse tipo de procedimento. Mas, olha, tem alguns critérios, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção nos critérios para esse processo de intercambiabilidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Os medicamentos de referência só podem ser substituídos por um genérico correspondente. Mas também, não só por um genérico, mas também pelo similar intercambiável. Se tiver dúvida, vai lá na lista da Anvisa. Então, com relação à lei, define e normatiza, e definiu que somente medicamentos genéricos e de referência eram considerados intercambiáveis.
Determinou ainda que quando o medicamento é prescrito pelo nome genérico, denominação comum brasileira, somente poderá ser dispensado o próprio genérico ou medicamento de referência. Quando, né? Ó, vou falar isso novamente porque é importante. O de referência, o genérico, só pode ser substituído por um genérico intercambiável, né? Ou pelo de referência. O genérico não pode ser substituído pelo similar e nem o similar pelo genérico, tá bom? Então, olha que interessante. Porém, pode ser dispensado medicamento genérico ou de referência. Entretanto, essas regras foram alteradas após a publicação da RDC 58/2014, da Anvisa. Olha o que a Anvisa fala desde 2014. Essa normativa estabelece os procedimentos para a intercambiabilidade de medicamentos similares com medicamento de referência. Ou seja, os requisitos necessários para que o similar possa ser substituído pelo de referência. Porém, os medicamentos similares não são intercambiáveis. Não são intercambiáveis com outros similares ou genérico. Então, olha que interessante. Medicamentos similares não são intercambiáveis com outro similar, você não pode trocar por outro similar, e muito menos um similar por um genérico. Assim, quando o medicamento é prescrito pelo nome genérico, somente poderá ser dispensado por um próprio genérico ou medicamento de referência, mas não pelo medicamento similar. Tudo bem? Só para que isso fique bem claro. Por fim, é importante observar se não existe qualquer restrição por parte do médico ou do paciente que não quer essa substituição. Tudo bem? E se não tiver nenhuma a observação expressada pelo médico na receita, então mete bronca, vamos trocar. Tá bom? Então, isso aí é só para que você tenha certeza. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Então, a ferramenta a ser utilizada fica a critério do profissional. No entanto, a RDC 16 de 2007 aprova e regulamenta todas essas ações de medicamento genérico e orienta que, nos casos de intercambiabilidade, o profissional farmacêutico deve indicar a substituição realizada na prescrição e tem que escrever isso e carimbar, tá bom? Você escreve isso na receita, carimba, né, com a sua inscrição lá do CRF, seu número do conselho. Além disso, o profissional farmacêutico deve explicar detalhadamente a dispensação realizada com relação a todo esse processo, tá bom? E orientar, claro, sempre orientar o paciente, né, com relação ao consumo, uso racional de medicamentos. Tudo bem? Isso é muito importante. E olha, para encerrar esse primeiro treinamento de estágio em drogarias, lembra? Estágio supervisionado, área de atuação 1, vocês aí do terceiro até o oitavo que ainda não fez o estágio, presta atenção, assista essa aula, eu vou pedir um relatório para vocês e que vocês me mostrem isso e do que você entendeu desse processo. Lembrando que não se limita só nessas videoaulas, vá procurar aí a literatura, tudo bem? Então, nós vimos que os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade são estudos que são feitos por laboratórios validados, tudo bem? Isso tudo tem que ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, os CEPs, e porque tem humanos aí, tem pessoas que vão ser submetidos a esses testes. Lembrando, são coletados amostras biológicas e tudo tem que ser feito no maior rigor possível. Tudo bem? Então, espero que eu tenha ajudado com todas essas videoaulas. É longa mesmo, mas é um treinamento. Então, não entenda. Se você não assistiu, você não vai conseguir entender legal, a não ser que você estude muito através da literatura. Mas eu espero ter ajudado. Então, foi muito bom estar aqui com vocês com relação a esse treinamento. Então, lembrando, viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. Lembrando, vamos ter aulas semanais, se for o caso. Mas você não vai ficar sem aprender o seu estágio em drogaria, assistência farmacêutica, hospitalar, todas elas vão ser abordadas através de treinamentos, tá bom? Então, um forte abraço e bons estudos.